Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor nessa disciplina. Na aula de hoje, daremos continuidade a um assunto visto na aula anterior, que era a conceituação das diversas nomenclaturas de taxas de juros utilizadas no mercado. Em especial, na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre as taxas de juros nominais e efetivas. Vamos à projeção? Então, pela nossa sequência, falamos na aula anterior sobre as taxas de juros proporcionais e equivalentes. Proporcionais seguem uma regra de proporção entre a taxa e o tempo, e a gente utiliza no sistema de capitalização simples, no regime de capitalização simples. Já as taxas de juros equivalentes, o foco é produzir o mesmo montante, por isso utilizamos dentro dos juros compostos. Ok? E hoje vamos falar um pouquinho sobre taxas nominais e taxas efetivas. Qual a diferença entre taxas nominais e taxas efetivas? As taxas nominais ou a taxa nominal, em uma situação de empréstimo, ela vai ser explícita no contrato. E essa taxa é a nossa taxa nominal. Só que uma taxa nominal, ela não inclui todos os custos da situação de empréstimo, pois é comum a cobrança de taxas administrativas, como taxa de abertura de cadastro, ou no financiamento imobiliário, a taxa de avaliação do imóvel ou do veículo, ou um seguro na compra do veículo, por exemplo, ou um seguro habitacional, e também alguma comissão que será paga a quem lhe concedeu o empréstimo, okay? Se for um intermediário, entre outras. Inclusive, temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Já a taxa efetiva é aquela que vai incluir todos os acréscimos contratuais e demais obrigações. Então, a diferença básica entre elas, a taxa efetiva é o que de fato você está pagando por um empréstimo, seja qualquer acréscimo adicional, enquanto que a taxa nominal é a taxa descrita no contrato antes desses acréscimos. Ok? Na legislação brasileira, os bancos ou instituições financeiras precisam explicitar essa taxa efetiva, é lei. Então, você vai presenciar uma taxa nominal e também vai ter a taxa efetiva. Muitas das vezes, essa taxa efetiva pode estar num canto, numa margem de rodapé, mas ela precisa estar explícito lá no nosso contrato. Ok? Então, um empréstimo foi realizado sobre um contrato a uma taxa de juros de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. E aí a gente quer achar uma taxa efetiva anual. Então, como assim aqueles 12% não é uma taxa efetiva? Não mencionou aqui que houve nenhuma cobrança a mais, tá? Mas é usual essa expressão quando você tem uma taxa num período de capitalização ao ano, só que aparecer na sequência a forma com que ela vai ser capitalizada. E aí, como não está explícito que capitalização que é, eu estou falando de juros compostos, como eu já mencionei com vocês, ok? Que é a regra de mercado. Só que, quando está explícito dessa forma, com um período de capitalização diferente da taxa, obrigatoriamente, para eu aplicar essa taxa, eu vou ter que fazer uma conversão desse período para esse período de capitalização. Só que não usando as taxas equivalentes lá dos juros compostos, e sim o conceito de taxa proporcional, ok? Então eu vou ter que passar de 12% ao ano, capitalizados mensalmente, obrigatoriamente para uma taxa de tantos por cento ao mês. Eu vou ter que fazer obrigatoriamente essa conversão aqui, ó. Só que aí eu vou usar o conceito de taxas proporcionais, lá do juro simples, independente da capitalização, ok? Então vamos fazer isso num slide separado para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Como eu tenho 12% ao ano capitalizados mensalmente, que é o que foi dado na nossa expressão,
eu posso utilizar essa representação com essa barra. Isso daqui já vai subentender que ela tem uma capitalização diferente. Ela foi explícita anualmente, mas eu preciso converter para mensalmente, que ela vai ser capitalizada mensalmente. Então, para fazer essa conversão, vou usar o conceito então de taxas proporcionais. E a gente viu que quando eu tenho uma taxa anual para uma taxa mensal, lá em juros simples, bastava eu dividir por 12. Eu vou ter 1% ao. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer essa conversão. Então, eu vou chegar numa taxa de 1% ao mês, já que eu converti de anual para mensal, capitalizadas mensalmente. E aí, agora eu não preciso mais usar o termo capitalização mensal, porque já está na mesma unidade de tempo. A contagem está no mesmo período. Então, eu posso simplesmente escrever 1% ao mês, certo? Então, quando eu digo que a taxa de juros é de 5% ao mês, significa que ela é de 5% ao mês capitalizados mensalmente. 10% ao ano, é 10% ao ano capitalizados anualmente. Agora, se eu explícito dessa forma, com períodos diferentes, eu faço a conversão para que eu alinhe as duas unidades de tempo, da taxa e de forma com que ela vai ser capitalizada. E aí, essa conversão eu faço usando o conceito de taxa de juros simples. Tá? Mas como eu comentei com vocês, não foi explícito a forma, o regime de capitalização que ela foi aplicada. Então, se eu quero achar a taxa efetiva anual, dessa taxa de 1% ao mês, eu vou considerar então juros compostos, já que não foi mencionado o regime de capitalização. Então, eu vou voltar dessa taxa mensal para anual, certo? Então, como que eu faria isso? Ou você usa aquela relação 1 mais I1 elevado a N1 igual a 1 mais I2 elevado a N2, que a gente viu na aula passada, ou utiliza a fórmula específica que também vimos na aula passada, que diz que para eu achar uma taxa anual a partir de uma taxa mensal, basta eu usar essa expressão. Ou seja, essa taxa mensal que foi dada, ela vai ser 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1. O IA, e aí a gente toma dentro do parênteses primeiro, 1,01, eleva a 12ª potência e depois subtrai 1. Resolvendo isso daqui vai dar aproximadamente 12,68 menos 1. Então a gente tem que a taxa anual é 0,1268, ou seja, 12,68% ao ano. Então, uma das formas, às vezes, de se mascarar uma taxa é explicitar uma taxa anual com uma capitalização mensal. Então, para um leigo que leria esse contrato, vou pagar 12% ao ano de juros. Só que, efetivamente, você está pagando 12,68% ao ano, ok? Então, quando aparece dessa forma, isso daqui é uma taxa nominal, porque ela não vai ser calculada dessa forma. Eu não vou aplicar 12% ao ano. Eu vou aplicar, na verdade, 12,68%. Aquilo sim seria a nossa taxa efetiva. É a taxa efetiva. Então, no contrato apareceu 12% ao ano, só que de fato eu estou pagando 12,68%. Ok? Então, sempre quando aparecer taxa dada num período e capitalizada em outro, faça a conversão usando o juros simples e aí no problema aplica usando o regime de capitalização explícito no problema ou se não juros compostos. Ok? Vejamos outro exemplo.
Pedro realizou o empréstimo no valor de R$ 2.000 com uma taxa de juros de 2%, para quitar após um ano. Foi cobrado no ato do empréstimo a taxa contratual de R$ 200, acrescida no valor emprestado. E aí ele pede, qual foi a taxa mensal efetiva paga para o término do contrato? Certo? Então vamos só entender aqui. Ele pegou emprestado 12 mil, ou melhor, R$ 2.000. Vou explicitar aqui, vou escrever aqui então a taxa de, o montante de 2.000. Passado um determinado período, que foi de um ano, ele vai pagar um montante. É isso que está explícito no contrato. Só que lá diz o seguinte, ele pagaria uma taxa de 2% ao mês. Então, essa é a taxa que ele vai pagar de fato? Não, porque olha só, o que mencionou aqui? Que, além disso, foi cobrado R$ 200 de taxa contratual. E esse R$ 200 foi acrescido ao valor emprestado. Então, em vez de ele sair com 2.000 aqui, ele saiu devendo 2.200. Se ele saiu devendo 2.200, em juros compostos, eu vou calcular sobre esse com o efeito de juros sobre juros. Então, eu vou conseguir determinar quanto que ele vai pagar aqui no final. Eu vou fazer, ó, montante igual a capital, 1 mais I elevado a N. O montante é o que a gente está procurando. O capital não vai ser somente os R$ 2.000, e sim os 2.200, porque eu acrescentei aqui, então, a taxa contratual, que ele está pagando de juros sobre ela, mais o I, que é a taxa de juros, ou seja, 0,02 elevado a 12 meses. Fiz a conversão porque o tempo está em ano e a taxa de juros está em meses. Okay? Então, meu montante vai ser os 2.200 vezes 1 mais 0,2, 1,02. Eleva a potência, ele vezes ele, 12 vezes. Então, vou fazer aqui 1,02 elevado a 12 meses, que deu 1,268, 1,268,247, 4, 1, 7, 9 e assim sucessivamente. 26824, 179 e assim sucessivamente. Esse valor multiplicado pelos meus 2.200, eu vou ter um montante aproximado de R$ 2.790,13, certo? Mas isso não é o que o problema pediu, ele quer a taxa efetiva. Agora eu vou achar essa taxa, porque eu sei quanto ele pegou, R$ 2.000, mas eu sei que foi acrescido esses R$ 200 com essa taxa. Agora, se não tivesse nenhuma cobrança dessa taxa contratual, se eu tivesse como embutir esse valor não como um acréscimo na dívida, mas como um aumento percentual na minha taxa de juros, eu ia ter a taxa de juros efetiva. Então, eu vou considerar que eu não paguei nada de taxa de abertura de contrato, só que o banco quer ter o mesmo retorno. Então, eu vou trocar aqui para achar uma taxa que garanta o mesmo retorno. Então, qual que é o retorno que o banco quer? 2.790,13 a partir daqueles mesmos capital, o capital que foi emprestado, R$ 2.000, não mais 2.200, porque eu estou considerando que não houve aquela taxa contratual, e aí eu consigo achar essa taxa de juros a partir de 12 meses, já que eu quero a taxa mensal. Então, como a gente já viu isso em aulas anteriores, eu posso passar esses 2.000 para cá, ficava 2.790,13 dividido por R$ 2.000, que é igual a 1 mais I elevado a 12. Faço essa divisão, vou dividir isso daqui por 2.000, eu vou ter 1,395
e assim sucessivamente. Vou manter com menos casas só para facilitar a nossa compreensão. E aí passo como raiz, já que eu tenho uma potência, eu estou querendo descobrir esse i. Como a potência, o expoente é 12, a raiz vai ficar com o índice 12. 1 mais i. Então, a partir daquela raiz, eu vou conseguir mensurar o fator de aumento nessa nossa expressão. Isso daqui vai dar 1,028 e assim sucessivamente, tá? 281. Eu vou manter 4 casas, mais i. Vou passar esse 1 para cá, então vai ficar 1,0281 menos 1 igual a i. Fazendo essa subtração, eu vou ter 0,281 igual a i. Ou seja, o meu i vai ser de 2,81% ao mês. Então, em resumo, lá no contrato foi explícito que você pagaria 2 anos 2% ao mês, só que você vai estar pagando de fato 2,81 ao mês se eu considerar embutindo a minha taxa contratual que eu não paguei lá no ato do empréstimo de R$ 200. Então, para que eu consiga manter o mesmo montante sem esses R$ 200 incluído, a taxa de juros que o banco teria que cobrar é 2,81. Então, essa vai ser a taxa efetiva, enquanto que a de 2% é a taxa nominal. Ok? Então, encerramos o conteúdo. Tem duas atividades para que vocês possam tentar validar o que vocês aprenderam. E aí, qualquer dúvida, me procure que a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês. Então, até um próximo momento e qualquer dúvida à disposição.